Professor Fabiano Machado, seu professor de português e redação. Estamos aqui para fazer a correção, corrigir o simulado 4 aí da Fundatec. Vamos lá então. Esse simulado 4 aí foi uma prova bem complicadinha, mas tranquilinha aí, 15 questões, que um pouquinho de atenção aí poderia ser corrigido sem problema. Vamos lá então. Primeira situação aqui, vamos pegar uma corzinha, ok. As 10 primeiras perguntas se davam através do texto. Excesso de ordem ou de caos não nos faz bem. Vamos lá. Existe uma obra do século 8 a.C., atribuída ao poeta grego Hesídio, chamada Teogônia, na qual ele conta sobre a origem dos seus deuses. E segundo a obra, o primeiro deus a surgir foi o caos, e a partir dele surge dia e noite. Daí tudo vai se desenrolando. É uma obra magnífica. Recomendo a todos essa leitura. Em outras palavras, caos e ordem sempre existiram desde o início dos tempos. É impossível haver só ordem ou só caos. Os dois estão sempre interconectados. Excesso de ordem ou excesso de caos representa a morte. Vamos entender melhor isso. O caos é até estudado em física e vem associado com um conceito interessante de entropia. Quem nunca ouviu, olha aqui, tem uma marcação aqui, tem algo aqui. Ouviu conhecida frase: tudo tende desordem. Sendo bem simplista, entropia é a tendência relacionada às coisas. Dou aulas de física e sempre me utilizo de um exemplo super didático para explicar isso. Se você espatifa um ovo no chão, esse ovo jamais voltará a ser bonitinho e oval como era. A única maneira de ele voltar a ser como era é você filmar a queda e colocar o vídeo da filmagem rodando de trás para frente. Assim você vê aquela clássica cena de filme na qual um ovo se reconstitui. Mas, na mesma hora você pensa: o vídeo está rodando de trás para frente. Não é bacana isso? O caos ou desordem está ligado a tudo que tem movimento. Já a ordem total ou absoluta está ligado outra lacuna, ligada à ausência de movimento. E a total ausência de movimento é a morte. Inclusive, o conceito filosófico de morte é bem mais amplo do que o biológico ou o conceito religioso. É legal levar para a nossa vida prática quando uma casa está arrumada demais. Essa é a prova concreta de que não existe movimento dentro dela. Inclusive, até psicólogos e terapeutas utilizam uma frase que virou clichê hoje em dia: uma casa muito arrumada é uma casa triste. Ou seja, um pouquinho de desordem faz bem, é sinal de que há vida, há movimento na casa. Outro exemplo é nosso próprio corpo. Se ele ficar parado demais, é como se estivéssemos mortos. Inclusive, diversas doenças surgem por conta do sedentarismo. Veja que interessante. Uma das mais comuns qual é? A pressão alta. Ela vem de quê? Quase sempre das artérias e veias que ficam entupidas por causa da gordura que se acumula. Essa gordura impede o quê? O sangue de circular. E o que o sangue representa? Vida e movimento. Essa é a metafísica da saúde, que estou explicando a você da forma mais simples que eu posso transmitir. Esse assunto é riquíssimo. Está na física, na filosofia, na psicologia, na medicina, na arte, na natureza, nos ambientes. Está até mesmo nos relacionamentos. Perceba o que acontece quando um relacionamento é harmônico demais. O casal parece que é perfeito, que nunca briga, que nunca discute, que nunca há discordâncias, e etc. É um relacionamento de fachada. Todo bom relacionamento tem lá a sua pitada de caos. Eu até me atrevo a dizer que essa pitada de caos é um tempero especial nos relacionamentos. Enfim, o resumo de tudo que eu quero dizer nesse texto é: ordem e caos são importantes, mas devem estar juntos e jamais em excesso.
pois o excesso dos dois representa a morte. Vou deixar essa viagem filosófica por aqui. O que coloquei aqui foi apenas um grãozinho de areia na imensidão desse tema. Texto adaptado especialmente para esta prova, disponível em conteoutra.com. Excesso de ordem ou de caos não nos faz bem. Tá? E aí ele já vem com a primeira questão aqui. Assinale a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas tracejadas das linhas 8, duas ocorrências, e 16. Vamos lá então. Foi essa que eu marquei, 8, duas ocorrências, e a 16. Vamos lá. Quem nunca ouviu conhecida frase? Ouviu a conhecida frase. Quem ouve algo. Então aqui esse A aqui é um A normal, ok? A normal ali, sem problema, sem preposição, A de artigo. Tudo tende, quem tende a alguma coisa. E eu tenho a desordem. Então esse A aqui é craseado. Esse A é craseado. Esse A não é craseado, ok? Porque eu só tenho aqui o A do meu artigo. Aqui eu tenho a preposição, que o verbo pede, tende a alguma coisa, e o A do artigo da desordem. Ok? E vou para a linha 16, onde eu tenho o caos ou desordem está ligado a tudo que tem movimento. Já a ordem total absoluta está ligada a alguma coisa. Então, ligada à ausência de movimento. Então, esse A aqui também vai me pedir crase, tá? Ligada a alguma coisa. Ok? Então, uma locução verbal está ligada a algo, então, ausência de movimento. Então, aqui eu teria o A sem esses três primeiros, com somente esses dois, e tendo a resposta certa, a letra C, ok? Na número 2, o superlativo absoluto do adjetivo rico é riquíssimo. É empregado no texto. Considerando exclusivamente a norma culta, qual é o superlativo absoluto do adjetivo comum? Então, comum, eu vou retirar o M, coloco N e coloco o íssimo. Então, vai ficar qual aqui? Comuníssimo, ok? Isso aqui é o meu superlativo absoluto do adjetivo comum. Superlativo absoluto, ok? Então, quando eu trabalho com esses adjetivos absolutos, eu uso o término íssimo, ok? Só que aqui ocorre a mudança, eu retiro o M e coloco o N, comuníssimo, ok? Com base no texto que é explicitado, com base no que é explicitado pelo texto, o que o texto explicita, é correto afirmar que aquele quer saber o que foi realmente explicitado, o que foi falado. É possível somente o caos quando uma pessoa é intensamente desordeira? Negativo. Ele fala bem ao contrário, que eu tenho os dois. Caos e ordem são invenções humanas recentes? Não, já vem desde antes de Cristo. Tá? Um ovo espatifado no chão se reconstrói se o vídeo que registra a sua quebra for recuperado? Não, ele está falando que o vídeo ele é utilizado, mas ele tem que ser rebobinado ao contrário, ok? Não recuperado. O conceito de morte é mais amplo que a biologia e a religião. Não, ele não comentou isso aí. Uma casa muito ajeitada e organizada demonstra a inexistência de movimento em seu interior. Sim, isso ele falou. Ele disse que uma casa muito arrumada parece que não tem ninguém, tá? Isso aí está bem explicitado no texto, tá? Que não teria vida, que não teria ordem e desordem, ok? Na 4, ele já traz o seguinte: qual das seguintes palavras retiradas do texto, tá? Qual das seguintes palavras retiradas do texto inexiste na língua portuguesa, se for suprimido o acento? Bom, eu vou suprimir o acento e essa palavra tem que continuar existindo. Início, inicio, existe. Voltará e voltara, existe. Esta e está, existe. Prática e pratica, existe. Filosófica e filosofica,
Não existe. Essa aqui somente existe com acento, tá? Questão muito interessante essa aqui. Então tem que prestar atenção nessa formatação aí. Na questão 5, no que se refere à pontuação, analisa as seguintes proposições. Por ser uma abreviatura de antes de Cristo, o correto seria escrever AC na primeira linha do texto. Ok, corretamente. No final do segundo parágrafo, o autor poderia combinar o ponto de interrogação com um ponto de exclamação, se assim quisesse? Pode. É uma questão estilística dele. Ele vai produzir o texto como ele quiser. As reticências que constam no encerramento do texto não podem ser usadas no fim de um período gramaticalmente completo. Não, ele pode utilizar, porque ele poderia ter mais coisas a dizer ali e não disse, ok? Então aqui eu teria somente a correta A1 e A2. Então a questão número 5 é letra C, ok? Na questão 6, ele fala o seguinte: qual dos seguintes verbos extraídos do texto pode ser empregado também na voz verbal reflexiva? O que é voz verbal reflexiva? Ao mesmo tempo que ele faz, ele sofre a ação, ok? Ok? Então, eu tenho que ver qual é esses verbos aí que eu consigo fazer isso, tá? Esses verbos são verbos transitivos direto, ok? Caso você queira formular uma frase na qual o sujeito ao mesmo tempo executa e sofre ação. Então, são verbos transitivos o quê? Diretos, ok? Diretos. Então, eu tenho que ver essa colocação e qual é o verbo que cumpriria essa questão aí. Quem discute, discute com alguém. Não pode. Espatifar. Quem espatifar, espatifa algo. Opa, essa aqui já dá. Quem surgir. Quem surge, surge. Tá? É um verbo intransitivo. Não dá. Pensar. Quem pensa, pensa. Também não dá. E acontecer. Acontecer, o que acontece, acontece. Entenderam? Também um verbo intransitivo. Então, aqui o único que teria a transitividade direta seria espatifar. Ok? Então, seria a letra B a correta. Questão 7. Quanto à coesão e coerência, vamos trabalhar coesão e coerência. Elementos indispensáveis para garantir a unidade do texto, de modo que faça sentido. Analise as seguintes afirmações. Vamos lá. Estou na questão 7. O pronome ele, na linha 2, refere-se ao deus Caos. Vamos voltar lá na linha 2, tá? Depois é linha 11. Vamos voltar na linha 2. Ele diz que na linha 2, ele se refere ao deus Cal. Olha só, Caos. Existe uma obra do século 8 a.C. atribuída ao poeta grego Exídio chamado Teogônia, na qual ele, quem é esse ele aqui, ó? Ele está retomando o poeta grego Exídio, tá? Então, não é. Então, essa questão aqui já está falsa, errada, tá? O diminutivo bonitinho faz referência à palavra ovo, lá na linha 11. Vamos na linha 11 de novo. Linha 11. Se você espatifa um ovo no chão, esse ovo jamais voltará a ser bonitinho. Ok, tá aqui. Tá aqui, ó, esse bonitinho se refere a ovo mesmo. Está correto essa colocação, tá? E a próxima, o pronome dela está retomando a expressão prova concreta, na linha 19. Dela, prova concreta. 19. Tá aqui, aqui. Ó, quando uma casa está arrumada demais, essa é a prova concreta de que não existe movimento dentro dela. Dela quem? Da casa, ok? Então, não é da prova concreta. Então, aqui eu já consegui a minha resposta, que é a letra A. Então, a 7 aqui vai ser letra A. A 8. O termo metafísica é constituído pelo prefixo meta, que significa meta, ele tem significado aqui em metafísica que vai além da física, ela extrapola a física. Então, a única correta aqui estaria além. Deficiência não, excelência não, semelhança não, metade não, ok?
Então, bem tranquilo, bem fácil essa aqui também. Questão 9. Ele diz assim: analise as seguintes justificativas relacionadas ao emprego do acento agudo na letra I do termo atribuída, ok? Então, eu tenho a palavra atribuída e ele está me dando algumas informações aqui na questão 9. Primeiro, por que ele é acentuado atribuída? Atribuída, eu tenho o I, tá? Ó, eu tenho a, tri... Não, para aí que eu vou fazer mais bonitinho aqui para vocês. Aqui, ó. A, tri... Desculpa que eu não peguei ainda o jeito dessa caneta aqui, tá? Atribuída. E ele tem um acento aqui. Aqui eu tenho o hiato, posição 1, posição 2. O I está em posição 2 do hiato, tá? Ele não está seguido de NH ou de nenhuma outra consoante, tá? Não tem NH e nenhuma outra consoante, fora o S, né, que pode acompanhar ele, então ele é acentuado. Ela corresponde à segunda vogal tônica de um ditongo. Ele não é ditongo, isso aqui é hiato, tá? Então, está errado. Não está seguido de NH. Ok, está certo. Ela não forma sílaba com R, L, M, N ou Z. Ok, está certo. Então aqui a resposta correta para mim, aqui a única que eu teria, seria a letra D. Por isso que ele é acentuada. É um hiato, o I em posição 2, não seguido de NH ou de outra consoante, tá? Ele vai receber acento. Tranquilo aí. E ele é o quê? Classificação dele, ele é uma paroxítona, tá? A tonicidade dele está em posição paroxítona. Tranquilo? Então tá, bem bonitinho aí. Vamos lá então, na outra, na questão 10 agora. A única maneira dele voltar a ser como era é você filmar a queda e colocar o vídeo da filmagem rodando de trás para frente. Assim você vê aquela clássica cena de filme na qual um ovo se reconstitui. Se a palavra você fosse flexionada no plural, seria vocês, aqui está ela, tá? Ó, eu tenho outra aqui também, ó, você. Nas duas ocorrências, quantas outras palavras precisariam ser modificadas para garantir a correta concordância verbo-nominal? Bom, a única maneira dele voltar a ser como era, você. A ser como era é vocês filmarem a queda e colocarem o vídeo da filmagem rodando de trás para frente. Assim, você veriam aquela clássica cena de filme na qual um ovo se reconstitui. Então, quantos verbos eu teria que alterar? Eu teria que alterar 1, 2, 3 verbos. Ok, letra B. Na 10 é B, ok? Porque eu não posso contar os dois vocês, porque aqui ele diz, ó, se a palavra fosse flexionada nas duas ocorrências, quantas outras palavras precisariam ser modificadas? Tá? Então, eu tenho esses 3 verbos aqui que eu teria que modificar. Número 11. De acordo com o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, qual a classe gramatical do termo inclusive? Pô, inclusive é advérbio, tá? De inclusão. Então, está aí, ó, inclusive, advérbio. Tranquilo, questão morta aí, sem pensar muito. Na 12, conforme Domingos Pascoal Segala, em Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, a comparação é uma figura de linguagem que consiste em pôr em confronto pessoas ou coisas, a fim de lhes destacar semelhanças, características, traços comuns, visando a um efeito expressivo. Partindo-se desse pressuposto, assinale a alternativa que contém uma frase extraída do texto em que é constatável o uso da comparação. Pessoal, se eu vou usar comparação, tá? Eu tenho que ter a palavra como. Se é comparação, eu tenho que ter como.
tá? Tem que ter como. Meu tio é como um leão. Estou tendo comparação. Vamos ver as alternativas. Se ele ficar parado demais, é como se estivéssemos mortos. Porra, já achei. Vamos verificar as outras. Veja que interessante, não tem como. Essa é a metafísica da saúde, que estou explicando a você da forma mais simples que eu posso transmitir. Também não tem como. É um relacionamento de fachada, não tem como. Vou deixar essa viagem filosófica por aqui, não tem como. Então, correta letra A. A palavra como seria o meu marcador para a comparação, ok? Se ele tivesse pedido metáfora, o caso, aí a outra situação é uma comparação sem a palavra como, ok? Mas ele pediu comparação, a comparação se usa da palavra como, ok? Vamos lá, essa questão aqui é uma questão que eu estava analisando, ela deixa dúvida. Questão mal feita, porque ele diz o seguinte: o sujeito da frase é legal levar para a nossa vida prática é classificado como, primeiro, ele tem dois verbos. Qual é o sujeito que ele quer? Ok? Primeiro sujeito aqui, ó, é legal. Aqui eu tenho o verbo no infinitivo, ok? Esse verbo no infinitivo não tem sujeito, o sujeito dele é indeterminado. Esse é legal também é um verbo impessoal, também é um sujeito indeterminado, ok? Então aqui eu teria como respostas, a única resposta que eu teria como colocar aqui por, vamos dizer assim, por lógica, retirando as outras, seria indeterminado, tá? Por quê? Sujeito simples não tenho nenhum delas. Composto também não. Oculto também não tenho, tá? Eles não estão ocultos, tá? Indeterminado, sim, seria a única alternativa, porque inexistente não cumpre nenhuma das regras também, ok? Então, mas é uma questão mal formulada, porque é de qual verbo que ele está querendo o sujeito, entendeu? Eu fui pela lógica, o verbo levar está no infinitivo, não precisa ter sujeito aqui, ok? Sujeito pode ser indeterminado. Aqui também está indeterminado porque o verbo é impessoal. E eu digo mais, se eu fosse transformar isso aqui, ó, o verbo levar é um verbo no infinitivo, eu poderia colocar que leve para a nossa vida prática. Isso aqui é uma oração reduzida, tá? E aconteceria que eu teria aqui uma oração subordinada substantiva subjetiva. Eu teria uma segunda oração toda na função de sujeito, que não tem aqui na minha sujeito oracional, ok? Que seria uma das alternativas. Uma questão mal feita essa aqui. Questão 14, tá? Na frase, é impossível haver só ordem ou só caos, os dois estão sempre interconectados. Caso, logo depois da vírgula fosse incluída uma conjunção, aqui, ó. Qual das seguintes opções preservaria o sentido original da mensagem? Se eu for ler aqui, ó, é impossível haver só ordem ou só caos. Os dois estão sempre interconectados. Eu estou dando uma explicação. Dentro dessas alternativas aqui abaixo, a única que eu dou explicação, tá? É o quê? É o portanto, que é a resposta correta que ele me pediu. Se eu for testar cada uma delas, conquanto me dá tempo, entretanto me dá adversidade, tá? Enquanto, concessão. Então, nenhuma delas vai cumprir a ordem aqui, vai mudar, entendeu? Não vai preservar o sentido original. O sentido original é de quê? De conclusão. Estou concluindo. Então, o único que representa isso aí seria o portanto, ok? E a nossa última questão, tá? Que ele diz o seguinte, na questão 15, no tocante à relação entre fonemas e grafias de palavras, analise as seguintes afirmações sobre as palavras retiradas do texto. O termo magnífica apresenta dígrafo. Não tem nenhum dígrafo aqui no termo de magnífica, ok? Ele não tem. E se eu for ver, ó, magnificar, não tem nenhum. O que seria o dígrafo? Eu teria duas palavras com somente um som. E eu não tenho. Há dígrafo no termo hora. Negativo, não tem dígrafo no termo hora.
O H, ele é somente na escrita, ele não tem representatividade sonora, tá? Ele não tem personalidade sonora. Então, normalmente eu retiro ele. Não há ditongo no termo quero. Ok, isso aqui tá certo. Por quê? Se eu for fazer a parte fonética dele, quero. Ele perde o ditongo aqui, ó. Por quê? Esse QU aqui, ó, ele vai ter só o som de Z, de K, tá? Quero. Então, isso aqui é um dígrafo. Então, ele perde a situação de ditongo porque ele vai ter um dígrafo, ok? Então, aqui vai me dar o quê? Quem é a única correta aqui? É apenas a número 3, ok? Com essa nossa correção aqui, espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canalzinho do Gordo aí, dar um like, porque está rolando bastante aula, bastante simulado aí para a prova da Brigada Militar, então aproveite aí, tá? Até o próximo simulado aí, um beijo do Gordo para vocês.